Oi pessoal, hoje a gente vai trabalhar com o capítulo 4, seção 4.1, espaços vetoriais. Então, essa aula vai ser a mais teórica que a gente já teve, né? Eu peço bastante atenção para vocês e vamos dar início a ela. Então, a princípio, tá? O que a gente vai estudar de espaços vetoriais nessa disciplina vai ser o seguinte: a gente vai ter um conjunto de elementos, tá? Que no caso para nós são vetores ou matrizes, e a gente vai verificar se esse conjunto ele satisfaz 10 regras, tá? Ou 10 axiomas. Se satisfizer isso, quer dizer que esse conjunto ele é um espaço vetorial, tá bem? Então aqui, ó, a definição. Um espaço vetorial é um conjunto não vazio, tá? A gente chama de letra maiúscula esse conjunto, né? No caso V, de objetos chamados vetores, sobre os quais estão definidas duas operações, a soma e a multiplicação por um escalar, e sujeita a 10 axiomas a seguir, válido para todos os vetores contidos dentro desse espaço, desse conjunto, né? E para C e D constantes reais. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter um conjunto que eu quero descobrir se esse conjunto ele satisfaz 10 regras. Se satisfizer, o conjunto ele é chamado de espaço vetorial, tá? Então, para cada 3 vetores U, V e W, por exemplo, aqui dentro desse conjunto, né, tem que valer 8 regras e mais duas. Eu fixei essas duas aqui porque a gente vai usar bastante elas, que é a soma de vetores e a multiplicação por uma constante C. Então tá aqui nossas regras, ó, nossos axiomas. Em especial, quero que vocês gravem bem a propriedade, né, a regra 1, a 4 e a 6, tá? Onde a 1 e a 6 são a soma e a multiplicação por escalar, e a 4 é que existe um vetor nulo, né? Essas três, tá? Então, é o seguinte, esse conjunto aqui, ó, para ele ser um espaço, tá? Então, se eu tenho o meu vetor U e o meu vetor V dentro desse conjunto, a soma dos dois tem que também estar dentro desse conjunto. Tá? Então aqui eu tenho U, tenho V, e aqui U mais V, ok? A2, se a propriedade comutativa, né, ela tem que estar satisfeita para adição, né? Então U mais V tem que ser igual a V mais U, né? A propriedade associativa também, né? Se eu tenho 3 vetores, posso somar os dois primeiros e depois o W, ou os dois últimos, né? E depois o U, né? Que a resposta vai ser a mesma, ok? Aí o 4, sempre no nosso conjunto, tá? Precisa estar o vetor nulo. Né? O vetor nulo é aquele tal que eu somo qualquer vetor com nulo e dá o próprio qualquer vetor, né? Então tá aqui o nosso vetor nulo, tá? Também tem que existir sempre o vetor oposto, né? O vetor oposto ao vetor V. A gente chama de menos V, tá? Porque é aquele que, quando eu somar com V, vai me dar o vetor nulo. Então também coloquei ali o menos V, o menos U. A propriedade 6 é a multiplicação para qualquer C real, né? Qualquer múltiplo do V tem que estar no conjunto também. Então eu coloquei, por exemplo, aqui tenho V, tenho 2V, tenho 3V, né? Para qualquer número real, todos os múltiplos têm que estar aqui dentro. Como os números reais são infinitos, né? A gente tem que pensar então, bom, então esse conjunto aqui ele tem que ter infinitos elementos, né? Sim, tem que ter. Tá? A propriedade 7 é distributiva, né? Tem que valer também. A 8 também, né? Que é distributiva só aqui com as constantes aqui. Ok. A propriedade 9, ó, se eu tiver um produto de duas constantes vezes um vetor, né? Tanto faz eu multiplicar uma constante vezes o vetor e depois multiplicar pela outra, ou multiplicar as duas constantes primeiro e depois pelo vetor. E a propriedade 10, né? Uma vez o vetor V é o próprio vetor V. Tá? Então, a princípio é isso, né? É um conjunto que a gente tem que satisfazer 10 regras, tá? Se for afirmativo, né, se satisfizer todas, então esse conjunto ele é chamado de espaço vetorial. Né? É o que está escrito aqui, né? Como mostrar. Aí o jeito que a gente tenta, né, na hora de fazer o exercício é o seguinte, né? A gente verifica primeiro os axiomas 1, 4 e 6.
o da soma da multiplicação por escalar e o vetor nulo. Tá? Por que a gente verifica esses três? Porque se satisfizer esses três, a maioria dos outros eles são satisfeitos. Né? Digamos que se um conjunto ele não for um espaço vetorial, ele vai pecar em um desses três aqui. Tá? Por isso a gente primeiro faz esses três. Se tiver ok, tudo bem. Aí a gente faz os outros 7. Né? Eu falo que essa aula é um pouco mais abstrata, né? Porque a gente vai fazer algumas operações aqui para mostrar que satisfazem, né, esses axiomas. E parece para a gente aqui que é um pouco abstrato mesmo. Né? Então aqui a gente vai começar com o primeiro espaço vetorial. Tá? O espaço vetorial mais simples possível, né? Que é o espaço vetorial nulo. Tá? Então você já vê definido por um único objeto, que é o nosso vetor nulo. Está aqui ele. Né? Então, vamos ver se satisfaz a propriedade 1, a 6 e a 4 primeiro. Né? Então, o que é 1? Se eu tiver um vetor dentro desse conjunto, né, e somar com outro vetor desse conjunto, a resposta tem que estar dentro desse conjunto. Tá? Como esse conjunto possui só o vetor nulo, eu posso somar ele com ele, né? E a resposta vai me dar o vetor nulo que também está lá dentro. Então, pertence a esse conjunto. Tá? Aqui, para qualquer constante real, A, né, quando eu multiplicar por qualquer vetor dentro desse conjunto, tem que me dar um vetor que está dentro desse conjunto. No caso, A vezes o vetor nulo vai me dar o vetor nulo, e o vetor nulo, ele pertence a esse conjunto, ok? E a 4, né? A 4 diz que sempre o vetor nulo tem que pertencer ao conjunto. Bom, como ele é o único elemento aqui, né, ele pertence ao conjunto, ok? Então, se a gente observar os próximos axiomas, eles são simples, né, para verificar. Por exemplo, aqui, 0 mais 0 é a mesma coisa que se eu trocasse 0 mais 0, né, invertesse a ordem deles, que ia dar 0. Associatividade também, né. E existia um vetor oposto, né, o menos o zero, que eu ia somar 0 com menos o zero e ia me dar o zero. Né? Então, essas outras propriedades, elas são bem simples, né, de se mostrar, né, da gente, de fato, verificar que as 10 são satisfeitas. Tá? Então, a gente chama esse espaço, esse conjunto N aqui, de espaço vetorial nulo, porque ele satisfaz os 10 axiomas. Ok? Esse exercício 1 eu vou comentar depois desse exemplo 2. Então, mais um espaço vetorial, qual seria? O espaço do Rn. O que seria o Rn? Seriam todos os vetores de n dimensões. Tá? Então, esse exemplo aqui dá um resultado muito importante para a gente. Qual é? Aqui, o espaço vetorial do R, dos números reais, né, do R1, uma dimensão. O espaço vetorial do R2, vetores de 2 dimensões. O espaço vetorial do R3, vetores de 3 dimensões. Né? Eles são espaços vetoriais. Tá? Eles satisfazem os 10 axiomas. Então, o conjunto de todos os vetores de uma determinada dimensão, ele é um espaço vetorial. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui no exercício 2. Então, aqui, seja Rn esse conjunto, né, de infinitos vetores, de todos os vetores de n dimensões. Tá? Então, olha aqui como ele define a soma, né? Como que a gente prova isso? Ele define a soma do seguinte modo, ele pega um vetor u, soma com o vetor v, do Rn, ou seja, tem que ter n componentes, tem que ter de u1 até o n, e o v tem que ter de v1 até vn, ok? E aí ele soma, né? Como que a gente soma esses vetores? Bom, primeira coordenada com a primeira, né? Segunda com a segunda e assim respectivamente. E nos dá essa resposta aqui, a soma dos dois vetores, né? O 1 mais v1, o 2 mais v2, até o n mais vn. Né? E continua, né? Essa soma continua dando um vetor de n dimensões. Então, por isso é satisfeita a soma, né? Pego dois vetores de n dimensões, somo, e a resposta continua me dando vetores de n dimensões. Então, ok, é satisfeito essa propriedade. Aqui, multiplicar um número real por um vetor u do Rn, né? Então, todos os componentes do meu vetor u, eles são multiplicados pelo escalar a, né? Mas mesmo assim, o nosso vetor ele continua dando vetor de n dimensões. Portanto, né, todos os múltiplos de um vetor de n dimensões vai dar vetor de n dimensões, que vai estar dentro também aqui desse conjunto. Tá?
Aqui, ó, comentei aqui também, ó, se eu pegar desses múltiplos, né, eu pegar o A igual a zero, então 0 vezes U vai me dar o vetor nulo. Ó. Então, como todas as múltiplos estão ali dentro, o vetor nulo também está ali dentro. Ok? E, enfim, todos os outros 7, né, axiomas, eles são satisfeitos. Pensa aqui, ó, a comutatividade. Se a gente somar V mais U, né, só vai inverter aqui, ó, vai ficar V1 mais o 1, V2 mais o 2, até Vn mais o n. Então, mesma coisa, vai dar vetores de n dimensões, tá? Então, as 10 propriedades são satisfeitas e a gente pode falar, então, que o conjunto de vetores de n dimensões é um espaço vetorial. Ok? Quando satisfaz sempre essa propriedade de soma e multiplicação, a gente diz que o conjunto ele é fechado para soma e para multiplicação por escalar. Tá? Quando satisfaz essa propriedade 1 e 6. Ok? Aí aqui, ó, aqui tem o exercício aquele 1. Mostre que o conjunto de vetores de dimensão infinita é um espaço vetorial. Tá? Então a gente fez primeiro esse exemplo 2, porque a maneira de fazer é análoga. Tá? O que vai mudar? É que agora ao invés de ter n componentes, só vai ter infinita. Então a gente vai colocar 3 pontos, né? No nosso vetor U, 3 pontos aqui no nosso vetor V, ó, e a soma de dois vetores de dimensão infinita, né, vai ter que me dar uma dimensão infinita também, ok? Se eu multiplicar qualquer número real vezes um vetor de dimensão infinita, vai continuar me entregando um vetor de dimensão infinita, né? E 0 vezes um vetor de dimensão infinita vai me dar o vetor nulo de dimensão infinita. Então, todos os 10 axiomas eles também são satisfeitos, ok? E então a gente pode dizer que o R infinito, né, que é quando tem infinitos componentes, também é um espaço vetorial. A gente tem mais um exemplo, agora o exemplo é um pouquinho diferente porque não é com vetores, tá? O nosso conjunto é um conjunto com matrizes, tá? Então, esse exemplo fala do espaço vetorial de matrizes 2×2. Esse aqui, ó, o chamado M22. O que é M22? É o conjunto de todas as matrizes 2×2, ok? Assim como o M33 é o conjunto de todas as matrizes 3×3, né? O MNN é o conjunto de todas as matrizes N por N, tá? E o MN, né, é o conjunto de todas as matrizes retangulares, né? Com M linhas e N colunas, ó, tá? Então isso aqui é o jeito da gente escrever o conjunto. Então, esse conjunto aqui, de todas as matrizes de ordem 2×2, tá? Tá aqui, né? Genericamente ela é essa, ó, A, B, C, D, né? Todas as infinitas matrizes 2×2 estão aqui. Será que ela é um espaço vetorial, né? Então, como A, B, C e D podem ser números reais quaisquer, né? Se a gente chamar A, B, C e D de zero, a gente vai ter a nossa matriz nula, ok? Aqui, a gente pega então duas matrizes 2×2, ó, né, genéricas, o 11, o 12, o 21 e o 22, V11, V12, V21 e V22, né? E ao somar elas, a gente verifica que continua dando uma matriz 2×2. Né? Então, a soma de duas matrizes 2×2 também está ali dentro, né? Também dá 2×2. Então, todas as somas das matrizes, ela está dentro desse conjunto. Aqui, se eu pego um número real e multiplico por uma matriz 2×2, né, a matriz continua dando 2×2. Então, esse conjunto ele é fechado para soma e para multiplicação por escalar, né? Pertence aqui a nossa matriz nula, né? Seria um caso do vetor nulo, né, para a matriz, nossa matriz nula. E os outros 7 axiomas, eles são satisfeitos também, ok? Então, a gente diz que M22 ele é um espaço vetorial de matrizes, assim como o M33, M44, MNN. E aqui também, ó, o MN é um espaço vetorial, tá? A ideia é a mesma, é análoga ao exercício 3, ó, só que agora a gente pega, né, matrizes que tem M linhas e N colunas. No caso eu fiz aqui uma retangular, uma M23, né? E ao a gente somar duas matrizes 2×3, a resposta vai dar 2×3. Ao multiplicar o escalar por uma matriz 2×3, vai continuar usando uma 2×3, né? E assim por diante. Então, esse conjunto também é um espaço vetorial, tá?
de todas as matrizes retangulares, né, M por N. Ok? Agora é o tópico que eu mais quero trabalhar com vocês, tá? São subespaços de espaços vetoriais, tá? Possivelmente é sobre isso que eu vou cobrar de vocês, né? Subespaços. Por quê? Porque a gente não precisa provar nossas 10 regras, os nossos 10 axiomas. Tanto é que eu não cheguei a fazer todos eles, né, com vocês ali em cima, né? A resposta, teoricamente, ela era automática, né? Mas eu não fiz. Por quê? Porque o mais importante para a gente é subespaço, tá? Então, o que é um subespaço? Agora a gente vai ter aqui um espaço vetorial V, tá? Eu fiz aqui, ó, esse espaço maior, e um subconjunto dentro desse espaço aqui, ó, que eu chamei de H, tá? E agora o que a gente quer verificar? A gente quer verificar se esse subconjunto aqui ele é um subespaço desse espaço vetorial. Tá? Então, como ele está dentro de um espaço vetorial, a gente não precisa provar os 10 axiomas. A gente só precisa provar 3. Que são quais? O 1, o 4 e o 6. A soma, a multiplicação por escalar e o vetor nulo precisam estar dentro desse subconjunto, para esse subconjunto virar um subespaço de um espaço vetorial. Ok? Essa é a definição, então. Ó. Um subespaço de um espaço vetorial V é um subconjunto H que satisfaz 3 propriedades. Está aqui o nosso subconjunto H. Para ele ser subespaço, então o vetor nulo tem que estar aqui dentro, né, do H. Ele é fechado em relação à soma de vetores, então para todos os vetores que estão dentro desse subconjunto, a soma deles tem que estar aqui dentro também. E esse H também tem que ser fechado em relação à multiplicação de escalar. Para todos os elementos, para todos os vetores aqui dentro desse subconjunto, né, os múltiplos deles também tem que estar aqui dentro, ok? Se satisfizer essas 3 aqui, então a gente já pode dizer que é um subespaço, ok? Então, bastante atenção com subespaços de espaços vetoriais. Então, aqui, esse exemplo aqui é mais, né, tranquilo, que é o subespaço zero. O conjunto W, né, que consiste somente no vetor nulo de um espaço vetorial V, ele é um subespaço de V, ok? Daí eu fiz aqui pelo desenho, né? Supondo que o meu V, então, é um espaço vetorial, satisfaz as 10 regras, né? Então, esse subconjunto aqui, que só tem somente o espaço vetorial, ele é um subespaço, né? Por quê? Pelo mesmo jeito que ele é um espaço vetorial, né, o vetor nulo. Ele satisfaz aquelas três propriedades, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho todos os vetores de 2 dimensões aqui dentro, né? Eu tenho um subconjunto só do vetor nulo, eu posso dizer que esse subconjunto é um subespaço, né? Subespaço zero, tá? Satisfaz as 3 propriedades. Então ele é um subespaço do R2. Aqui tomem cuidado, né? Porque o espaço vetorial R2 não é um subespaço do R3, né? Por quê? Porque o R2 nem mesmo está contido no R3, né? O R3 tem 3 componentes e o R2 tem 2. Eu comentei aqui, mais ou menos. Ó, por exemplo, R2, né? O espaço vetorial de vetores de 2 componentes. R3, espaço vetorial de vetores de 3 componentes. Então o R2 não está dentro do R3, né? Então não tem como dizer que o R2 ele pode ser um subespaço do R3, né? Porque eles são conjuntos disjuntos, né? O R2 não está contido no R3, tá? Então tome cuidado. Esse H, no caso, ó, esse subconjunto que a gente vai testar para ser subespaço do R3, tem que ser vetores de 3 dimensões, né? Um conjunto mais específico, né? De todos esses infinitos vetores de 3 dimensões que a gente vai testar. Como, por exemplo, esse aqui, do exemplo 3. Ó. São exercícios desse tipo aqui que eu posso cobrar. Então, mostre que o H é um subespaço do R3, onde o meu H é isso aqui. Ó. Tá? Com ST reais. Então, se a gente olhar o subconjunto H, a gente verifica que tem infinitos vetores de 3 dimensões. Primeira coisa que a gente observa. Por quê? Porque o S e o T são reais, números reais são infinitos, né? Então a gente tem infinitos vetores de 3 dimensões. Como seria esse subconjunto H? Bom, são todos os vetores de 3 dimensões em que a última coordenada ela é 0. Tá? A última coordenada ela é 0. Tá? Também poderíamos pensar como se x, y e z, né? Como se a altura fosse 0, né? Fosse
Isso aqui são todos os vetores que estão no chão, né? No cubo, naquele nosso cubo tridimensional. Tá? Então, como que eu mostro que ele é um subespaço do R3? Está aqui, né? O meu H. Primeira regra para ser provada, né? O vetor nulo está ali dentro. Então, para S igual a zero e T igual a zero, né? Como são números reais, podem ser qualquer número real. Então, para S e T igual a zero, a gente vai ter 0, 0, 0. Então, o vetor nulo ele está ali dentro. Aí, para a soma, a gente tem que pegar dois vetores genéricos dali de dentro, né? Eu peguei, então, um vetor de 3 dimensões genérico com a última entrada igual a zero, outro também com a última entrada igual a zero. E a soma dos dois vai me dar o quê? Um vetor de 3 dimensões com a última entrada igual a zero. Então, também pertence a esse subconjunto, tá? E aqui, ó, para qualquer número real A, né, que eu multiplicar por um vetor que está ali dentro, a gente verifica que A vezes zero continua dando zero, né? E fica S e a T, ó, continua dando um vetor de 3 dimensões com a última entrada a zero. Então, como satisfaz essas três propriedades, né, a gente pode dizer que o nosso H é um subespaço de R3. Ok? Esse exemplo é bem interessante, tá? Porque até agora eu estou mostrando exemplos de conjuntos que são espaços, né, ou subconjuntos que são subespaços. Só que aqui vem um exemplo, então, que não é um subespaço. Né? O que acontece quando não é um subespaço? Okay? Então aqui é um subconjunto da MNN, matrizes N por N, né? Que não é um subespaço. Okay? Então, que subconjunto? O subconjunto das matrizes N por N invertíveis não é um subespaço de MNN. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho todas as matrizes de N por N, né? No caso, o exemplo dado aqui é 2 por 2, tá? É M22, né? Mas eu tenho um conjunto de todas as matrizes M por N, que ela é... A gente já provou antes que ela é um espaço vetorial, né? E eu pego um subconjunto aqui dentro. Que subconjunto é esse? De todas as matrizes que possuem inversa. Né? Lembrem que nem todas as matrizes N por N possuem inversa, né? Então, é um conjunto, né, de todas elas que possui inversa. E eu quero verificar se esse conjunto de matrizes invertíveis ele é um subespaço desse espaço. Tá? Então aqui, ó, tem um exemplo, ele falha, né? Ele falha, ele não é fechado para adição nem para multiplicação e também o vetor nulo também não está lá. Por exemplo, ó, considere no nosso M22 as matrizes. Ó, então eu peguei essa matriz U e essa matriz V. E observem que essas duas matrizes elas são invertíveis. Por quê? Porque o determinante é diferente de zero, né? Então o determinante dessa é 5 menos 4 é 1, então ela é por sua inversa. E o desse aqui é menos 5 mais 4 é menos 1, né? Também possui inversa. Tá? Então, duas U e V eles estão aqui dentro, né, do subconjunto. Só que quando eu somo essas duas, ó, se vocês verificarem aqui, ó, quando a gente vai somar as duas, vai me dar 0, 0 numa coluna, né? Na primeira coluna vai dar 0, 0. E uma matriz que tem coluna 0, 0, o determinante é 0, né? Então, com certeza, não possui inversa essa matriz. Então, nesse exemplo aqui, a soma dessas duas vai me dar uma matriz que não possui inversa, que não está ali dentro, a soma está fora. Então, já não é. Né? Se eu pegar o número real, ó, o 0, e multiplicar por essa matriz U, eu vou ter qual matriz? A 0, 0, né? 0, 0, 0, 0, né? E com certeza a matriz nula não é invertível, né? O determinante está 0, então ela não possui inversa. Então, inclusive, ó, a minha matriz nula não está aqui dentro. Ok? Então, com certeza, né? Não precisa não satisfazer todas as propriedades, pode ser uma só. Mas esse subconjunto a gente verifica que não satisfaz várias delas, né? As três, né, não satisfaz. Então, para duas matrizes invertíveis aqui dentro, a soma pode estar fora, né? Então não é fechada para soma. Para qualquer número real que eu multiplique uma matriz que possui inversa, né? Se eu escolher o número real 0, vai me dar o vetor nulo, né? Que não está aqui dentro. E o vetor nulo não está aqui dentro, né? Enfim, então as três não satisfaz. Ok? Então aqui uma observação. Uma reta que não contém a origem não é um subespaço do R2 e do R3. Por quê? Porque não tem o nosso vetor nulo, né?
não satisfaz o vetor nulo. Tá? Esse teorema é importante se eu tiver V1, V2 até Vp vetores, né, que eles pertencem ao espaço vetorial V, então o span desses vetores é um subespaço de V. Tá? O conjunto de todas as combinações desses vetores, ele é um subespaço de V. Tá? A gente vai usar esse teorema para fazer esse exercício 4. Então observem aqui. Seja H o subconjunto dos vetores da forma, né? Então vetores dessa forma, a primeira coordenada é A menos 3B, segunda B menos A, terceira A, quarta B. Com AB reais, mostre que H é um subespaço do R4. Então coloquei aqui, ó, como é que fica o meu H, né? Só escrever o vetor dessa outra forma, né? Então esse aqui é o meu subespaço, o meu subconjunto, né? Que eu quero verificar que ele é um subespaço do R4. Então o que eu faço, né? Eu coloco em evidência o A e o B e a gente verifica que tem dois vetores, né, aqui dentro. É A vezes, né, 1 menos 1, 1 e 0, mais B vezes menos 3, 1, 0 e 1. Se a gente juntar esses dois aqui, vai me dar esse conjunto aqui. Tá? Então a gente verifica que tem aqui ó, qualquer número real vezes um vetor, mais qualquer número real vezes outro vetor. Né? Então isso aqui, e o vetor tem 4 dimensões, é do R4, né? Isso aqui é o conjunto gerado desses dois vetores, ó, é o span deles. Todas as combinações lineares desses dois vetores. Ok? Como esses dois vetores eles pertencem ao R4, né? Como eles pertencem ao R4, então pelo teorema, né, o conjunto gerado desses dois vetores é um subespaço do R4. Ok? No caso aqui o teorema, vamos pensar só nos dois. Ó. Se o IV pertence a um espaço vetorial, no caso o nosso R4, então o conjunto gerado, né, do U e V é um subespaço do R4. Ok? Aqui está a resolução. A gente tem mais um exercício aqui. Então, para quais valores de H o vetor Y ele vai estar no subespaço de R3 gerado pelos vetores V1, V2 e V3? Então vamos pensar um pouco no que está pedindo, né? O que é o vetor y estar no subespaço de R3 gerados pelos vetores? Né? Para o vetor y estar no subespaço gerado, né, quer dizer que o vetor y ele tem que ser combinação linear dos vetores, V1, V2 e V3. Tá? E como que a gente resolve isso? Né? Como que a gente verifica? Né? Isso aí a gente viu na seção 1.3, que era combinação linear. Eu fiz aqui, ó, para verificar que y, né, está no espaço gerado pelos três vetores, quer dizer que o y tem que ser uma combinação linear desses três vetores. Né? Isso é uma equação vetorial. Como que a gente faz isso? A gente escalona então as colunas, né, os vetores V1, V2, V3 e o y do lado direito, né? E verifica para que valor de H esse meu sistema, né, essa minha matriz aumentada tem solução. Tá? Vou deixar de exercício para vocês. Vocês vão verificar que esse sistema ele vai ter solução somente se o meu H for igual a 5. Tá? Então, quando o sistema tem solução, quer dizer que o y é uma combinação de V1, V2 e V3, ou seja, ele vai estar no espaço, no subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3. Ok? Quero dar mais um exemplo aqui, tá? Que é um exemplo meio visual, assim, que a gente já sabe, é bem importante, né? Quando um subconjunto, né, é um subespaço ou não, tá? Então aqui eu peguei dois exemplos do M22, matrizes 2×2, tá? Ó, o primeiro subconjunto são todas as matrizes 2×2, em que as entradas são 1, A, B e C, tá? E o H2 eu chamei de todas as matrizes, né? Esse subconjunto de todas as matrizes 2×2 em que a entrada é 0, A, B e C. Tá? Então olha aqui o H2. Se a gente perguntar, né, é um subespaço do M22, a gente tem que verificar se o vetor nulo está lá. Bom, se eu multiplicar A, né, se eu chamar A, B e C de 0, a gente vai ter o vetor nulo. Então está lá. Se eu somar, né, duas matrizes que têm a primeira entrada a 0, né, como são os elementos, são essas matrizes que estão nesse conjunto H2, né, se eu somar duas, ó, vai me continuar dando uma matriz 2×2 com a primeira entrada a 0, então vai estar lá também. Né?
E para qualquer múltiplo A, que múltiplo K, né, vou chamar de outra letra, que eu multiplicar por essa matriz 2 por 2 com primeira entrada zero, vai continuar me dando uma matriz 2 por 2 com primeira entrada zero. Então a H2 é um subespaço do M22. Tá? Agora observem a H1. A H1 tem um valor ali, ó, que não é zero. Tá? Tem valor A, B e C, né, que pode ser qualquer número real, só que tem um 1 ali. Ó. Então, primeira verificação, vou tentar a soma. Né? Vou pegar duas matrizes, né, dentro desse conjunto, ó, que a primeira entrada é 1, é fixa, e as outras são A1, B1, C1, A2, B2, C2. Né? Ao somar essas duas que estão dentro desse conjunto, a gente verifica que o primeiro termo já não dá mais 1, olha ali, já dá 2. Né? E isso já basta para mostrar, ó, que essa matriz 2 por 2 ela não está no conjunto H1, porque a primeira entrada é 1, né, e esse aqui já é 2. Tá? Também não tem o vetor nulo, né, porque a primeira entrada aqui é 1, ó, então se tiver uma entrada 0 já não está nesse conjunto H1. Tá? Então são dois exemplos, né, parecidos, em que um é um subespaço do M22 e o outro não é, né, porque tem um valor fixo. Né? Ok? Então, pessoal, era isso. Aqui está nossos exercícios, né, que eu sugiro. Tá? Agradeço a atenção de todos e até a próxima.